A gente está aproveitando um estopim que deu em São Paulo para juntar todas as causas sociais e condensar elas, de forma a apresentar isso aqui para o mundo. E como o mundo está vendo a Copa das Confederações, ele está vendo a gente também. Esse protesto é um grande passo da população inteira e que eu acho que a partir disso a gente pode conseguir muitos direitos ou não, se continuar do jeito que está. Mas a gente está aqui para protestar e todo mundo tem que vir para a rua. Vem para a rua e vamos protestar. O povo brasileiro não aguenta mais tudo que os governantes estão fazendo com eles. E agora é só ir para as ruas, sair e tentar mudar esse país. Porque agora a gente não deixa mais as coisas ficarem do jeito que estão. Eu acredito que é apenas o princípio do nosso despertar brasileiro. É um exemplo do povo acordando para a realidade que está no Brasil. O povo está acordando, está realmente se movimentando. Então eles têm que tomar cuidado com a gente. E tem que pensar antes de fazer e não fazer de qualquer jeito. Fechamos só para poder, questão de segurança mesmo. A gente não sabe, eu não vejo problema nenhum das pessoas fazerem manifestação, mas a gente tem que ter cuidado com a questão da loja, porque a gente não sabe o ponto que vai acontecer aqui, se vai ser alguma agressão, algum problema de briga, e podendo até mesmo prejudicar alguns carros nossos aqui. Então, assim, só é questão de segurança mesmo. Ali perto da Igreja de São Francisco está tendo também um protesto. E no Brasil inteiro, se for olhar. Então, não sabemos também porque por causa da Copa que está aqui e as pessoas estão querendo mudar o Brasil, né? E para mudar o Brasil, infelizmente, na condição de hoje, é somente assim mesmo. Não tem outra forma, não. Nossa manifestação é pacífica e o povo só está querendo o que é seu. Nós queremos é que venham se manifestar, como está acontecendo, até o limite máximo, que será esse antes da UFMG. Afora isso, nós não queremos de maneira alguma que ocorra nenhum conflito, porque o que vai imperar e o que tem imperado por parte da polícia é o diálogo, o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade de nossas ações. Não é possível vocês manterem a nossa segurança numa passeata pacífica. Eu entendo a sua fala, agora eu conto com a sua sensatez em pedir o pessoal que mantenha a civilidade, que mantenha o diálogo, ok? Nós vamos conversar com o Coronel Carvalho, por favor. Vocês vão retornar. Sai. Sai, cara. O Brasil vive um momento histórico. Cidades de todas as regiões do país estão sendo palco de protestos que levam milhares de pessoas às ruas. Para entender mais sobre as motivações e consequências de grandes movimentos sociais como este, eu converso agora com o professor da PUC Minas e cientista político Gilberto Damasceno.
Muito obrigado pela entrevista, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Há 21 anos a gente não vê movimentos de grandes proporções como este. A gente pode fazer referência ao último do movimento dos caras pintadas pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello e atual senador agora, né? Professor, por que isso está acontecendo agora? Na verdade, a gente pode imaginar por que é que demorou tanto a acontecer, né? Porque a situação em que nos encontramos hoje não é uma novidade, né? Principalmente em relação, por exemplo, à percepção que boa parte da população brasileira tem, que ela não é bem representada por seus atuais membros do Legislativo e do Executivo. Então você teve, em função do aumento da tarifa dos coletivos, dos ônibus, você teve a gota d'água, né? A gente pode até fazer uma referência à música do Chico Buarque, né? Que qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Então, de certa forma, as pessoas já estavam saturadas da baixa qualidade do transporte público e, em vez de você ter uma melhoria da qualidade, seja para atender a população, você tem ao contrário, você tem um aumento do custo para o usuário. Então, na verdade, há uma percepção geral que o Estado brasileiro arrecada demais e o serviço que ele retorna para a população é um serviço de baixa qualidade e um serviço insatisfatório. Pois é, professor, a gente observa que é um movimento que a maioria se declara apartidária e não tem uma liderança nacional definida ou bem definida e não tem os objetivos que a gente não pode identificar um principal. São vários objetivos, né? Como é que o senhor acha que isso é possível dar certo e trazer resultados? Isso aí é uma boa questão. Mas primeiro vamos à questão apartidária. É muito interessante porque os movimentos sociais, normalmente eles surgem quando eles não se sentem representados pelos partidos políticos. Então os partidos políticos hoje não têm a legitimidade de se fazer representante desse movimento social. Esse movimento social, ele não trabalha a ideia da democracia representativa, ele trabalha a ideia da democracia direta. Ou seja, ele não tem um porta-voz, ele é em si o seu porta-voz. Então nenhum partido pode se dizer portador legítimo dessa representação. Pelo contrário, a própria manifestação de movimentos sociais é exatamente a manifestação da falta de legitimidade dos atuais partidos como representante desse grupo que se manifesta. Quando a gente vê movimentos como esse em outros países vem a dúvida. A gente pode relacionar o que está acontecendo no Brasil com outros países do mundo, como o Oriente Médio, no Oriente Médio, por exemplo? Não, acredito que não. A realidade política e a realidade social brasileira é muito diferente da realidade social e da realidade política dos países do Oriente Médio. O que nós temos aqui são movimentos mais amplos e mais, vamos dizer, de um amadurecimento da consolidação de uma cultura democrática. Ou seja, as conquistas institucionais, as conquistas normativas, elas já foram feitas e consolidadas na Constituição de 88. Então o que nós temos no Brasil não é nenhuma primavera brasileira, porque nós já estamos para lá da primavera. Nós estamos no momento de colher os frutos. Então nós temos aí, vamos dizer, a revelação de uma juventude que até então estava sendo menosprezada como ator político, e esse jovem, ele veio mostrar quem é ele enquanto cidadão, um cidadão muito mais consistente, muito mais consciente e muito mais capaz de fazer estrategicamente o uso da cidadania. Eles pegaram o momento mais adequado, que é o momento de visibilidade internacional, toda a mídia internacional está focada no Brasil, então um momento escolhido, né, acredito eu que foi proposital, é um momento extremamente adequado, porque isso faz com que a repercussão transcenda a muito os limites geográficos da nação. O que faz com que eles ganhem quase que imediatamente, como nós vimos, né, o respaldo e a solidariedade, né, de grupos internacionais. E eu acho que a primeira fase já acabou.
a fase da mobilização, a fase de se tornar visível. Isso já foi muito bem. Então, é isso que eu queria tratar com o senhor. É difícil a gente fazer previsões exatas, né, sobre as consequências, mas o que a gente já pode afirmar como resultado dessas manifestações? Olha, o primeiro resultado que me deixou muito satisfeito como cientista político e como brasileiro é que você entra em um bar, você entra em um boteco, você entra na casa de uma família e eles estão discutindo política. Mais do que futebol, as pessoas estão discutindo a legitimidade do movimento, as questões trazidas por esse movimento, a questão da corrupção, a questão da necessidade do Ministério Público continuar sendo um órgão fiscalizador, né? A questão dos grandes gastos com a Copa. Professor, o que esses protestos podem agregar na postura política dessa geração? O senhor estava falando das fases do protesto, você pode concluir esse pensamento? Então vamos voltar. O que parece agora é a necessidade de passar para a segunda fase. Eu acho que essa questão anárquica, né, a não liderança, essa coisa que flui de uma maneira acéfala, né, no sentido de não ter um centro, ela é muito bonita para mostrar que a mobilização ela é voluntária. Só que agora esse movimento precisa se organizar com representantes legítimos para ir para a segunda fase. Então a segunda fase é criar lideranças legítimas para sentar à mesa de negociação e apresentar propostas que sejam propostas capazes de serem executadas, implementadas, para que esse movimento consolide a sua vitória. Fora esses aspectos objetivos, há uma multidão, há uma diversidade de ganhos subjetivos. Eu acho que a partir de agora, a história política brasileira, ela vai ter que ter um cuidado muito mais, vamos dizer, explícito com os interesses generalizados. E a gente espera que isso tudo resulte em melhoras efetivas, né, na qualidade de vida da população. Né, sim, professor? Eu acho que o movimento tem que agora, nessa segunda fase, consolidar sua vitória. Né? Porque a vitória em termos subjetivos, a vitória em termos da representação da juventude, eles já conseguiram. Eu acho que nós não podemos mais dizer que a juventude é apática, que a juventude está aprisionada ou limitada no universo virtual. A juventude brasileira mostrou que ela é uma juventude democrática e que ela faz da cidadania uma estratégia para ocupar os espaços públicos e, nesse espaço público, reivindicar, demonstrar, apresentar as suas insatisfações. Tá ok, professor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. É com você no estúdio, Simone. Obrigada, Jonas. E a equipe do Revista perguntou pelo Facebook quais os resultados as pessoas esperam das recentes manifestações sociais que tomam as ruas do país inteiro. Olha só o que o pessoal respondeu. A internauta Lara Dias deseja que o movimento instigue a busca pela informação. Segundo ela, o acesso à educação faz com que as lutas justas não percam a legitimidade por verdades manipuladas. Lara também espera que nenhum gigante seja amansado com migalhas. Para Felipe Calijorni, os investimentos na Copa do Mundo são importantes, pois atraem os olhares do mundo para o país. No entanto, ele ressalta que as ações do governo devem ser bem planejadas. E, de acordo com ele, isso não está sendo feito. Já a expectativa de Leila Casagrande é que o governo consiga estabilizar a inflação e investir em direitos básicos como saúde, educação e transporte. No próximo bloco, você vai conferir um ponto de vista sobre a força das redes sociais. Tem também o novo trabalho do mais respeitado grupo de danças folclóricas do país, o Aruanda. E ainda uma matéria feita em Ouro Preto, na 8ª edição da Cineop, que trouxe para discussão a preservação do cinema brasileiro. É daqui a pouco, não saia daí.